nuvem. Léo, tu Isso. forçou o meu inglês agora. É. Desculpa, Tá pessoal. Vamos bom, lá que tá show de bola. vamos lá. Então, a gente tem como potencializar todas essas áreas da nossa saúde. Que incrível isso, gente. Como eu sou apaixonada por isso daqui. Olha, a gente precisa ter os nossos cuidados médicos proativos, não vou me ater, né, nesses pontos, mas vou só pincelar aqui. E isso a Doterra trouxe para a gente. Quem aqui, respondam para mim aí no chat, quem aqui melhorou, passou a se observar, passou a ser mais preocupado com a saúde, com o cuidado do corpo, com o cuidado da mente? Quem é que passou a ter uma visão mais apurada para isso depois que conheceu o mundo dos óleos essenciais? Vou contar um segredo aqui para vocês. Eu era uma mulher que eu não conhecia nem o meu ciclo, porque meu marido é mais atento a essas coisas do que eu, e eu não sabia me observar. Eu não sabia, por exemplo, parar para observar de onde que podia estar vindo a minha dor de cabeça. E hoje a gente sabe, né, a dor de cabeça ela pode ter vários fundos. A Doterra ela acabou trazendo esse cuidado, essa visão mais apurada. Então, até mesmo para ter os cuidados médicos, né, nós mulheres, que a gente sabe que tem que ter aquela visita ali anual no ginecologista, todos nós temos que ter aí uma visita 6 em 6 meses, ou pelo menos anual, para saber como estão nossas taxas, os nossos parâmetros, né? Ali, um exame de sangue, uma consulta com algum especialista. Tudo isso, a Doterra acabou apurando isso para a gente. Aí nós temos que ter os nossos cuidados pessoais conscientes, que é justamente onde entra esse autocuidado, trazer os olhos, né, para a nossa vida. E redução do acúmulo tóxico. Isso aqui dá uma classe, né? Só disso daqui, da outra aula. É algo que eu não tinha esse cuidado, eu não tinha essa visão apurada para esse pilar de saúde. E hoje é uma coisa que eu me preocupo com tudo, né? Com a água, com o material de limpeza que a gente usa em casa, o nosso material de higiene pessoal. E a Doterra potencializa tudo isso também na nossa vida. Descanso e administração do estresse. Agora aqui, eu quero que vocês entendam que para falar de imunidade não tem como não falar desse tripé: descanso, né, e administração do estresse, que é o sono adequado, um sono de qualidade, exercício físico e alimentação correta, alimentação adequada. E é onde nós vamos aqui explorar bastante hoje a questão do suplemento e dos óleos essenciais. Eu quero que vocês tenham em mente também algo que eu aprendi durante o período do meu curso na faculdade, que isso aqui é algo que a gente tem que, inclusive, saber um pouco sobre para comentar, para elevar o nível de consciência dos nossos clientes, que também estão aqui essa noite. Existem fatores de risco de saúde e existem fatores de proteção da nossa saúde. Então, que fatores de risco são esses? Por exemplo, meu histórico familiar, né? Quando a gente fala aqui que a gente precisa usar um óleo essencial que seja protetor, que seja antioxidante, que seja anticancerígeno, se eu tenho histórico familiar de doença crônica, de diabetes, de hipertensão, de câncer, aí eu tenho que procurar ainda mais os óleos, os produtos que vão estar podendo me ajudar e os hábitos de estilo de vida que podem me ajudar a evitar esses fatores de risco, tá? Que podem evitar a potencialização desses fatores de risco. Histórico familiar, fumo, poluição, alto nível de estresse, o próprio sedentarismo, são alguns aqui. E fator de proteção? O que seria fator de proteção? O próprio gerenciamento desse estresse, uma dieta equilibrada, uma suplementação adequada, uma suplementação boa. Aliás, suplementação, tá, gente? Eu sou super adepta e eu oriento mesmo a suplementação. Ambiente emocionalmente equilibrado, peso adequado e o uso dos óleos essenciais. Antes de conhecê-los, eles não estavam aqui entre os fatores de proteção, mas hoje a gente entende que eles também são um grande fator de proteção. Entrando agora aqui no pilar da alimentação. Eu sempre comparo o organismo, o nosso corpo humano, com uma máquina. Então, quando eu falo máquina aqui, eu estou me relacionando ao nosso corpo, tá? Porque ele, de verdade, ele acaba que é uma máquina.
A gente sabe que, inclusive, se não cuidarmos, as peças vão se desgastando, né? A gente precisa ali cuidar, a gente precisa do combustível, a gente precisa ter uma manutenção dessa máquina. E aí, quando a gente fala de alimentação, pessoal, nós precisamos de uma alimentação completa, a gente chama daquela alimentação rica, né? Em micronutrientes. O que são os micronutrientes? As vitaminas, os minerais. Essas são aqueles nutrientes que a gente geralmente não consegue obter numa alimentação, porque nós não comemos adequadamente a quantidade de legumes, de verduras e de frutas que estariam proporcionando para a gente uma quantidade adequada desses micronutrientes, que estão envolvidos com várias atividades que o nosso corpo faz. Estão envolvidos principalmente com o nosso sistema imunológico. Então, eu digo assim, né? Quando eu atendia criança no consultório, eu dizia, como que pode uma criança estar crescendo, estar se desenvolvendo de forma saudável, se ela é seletiva, por exemplo, ela não come alimentos da cor laranja, ela não come alimentos da cor vermelha, da cor verde, porque cada alimento, de acordo com esse pigmento dele, ele traz um mineral e uma vitamina, algumas vitaminas diferentes. Então, a gente precisa sempre se preocupar com a questão da suplementação. E aí eu quero resumir, eu não vou dar para vocês aqui um cardápio, né, gente? Mas eu gosto muito, muito do conceito do prato ideal, de como seria composto um prato ideal. Esse modelo que eu coloquei aqui, ele é um prato que ele abrange a dieta convencional, tá? Então, a dieta de quem não tem restrição de glúten, de quem não tem restrição de lactose, que eu sei que tem pessoas aqui que têm, né, que optam por restringir esses alimentos, mas essa imagem aqui é para atender a todos, né? Então, o que seria esse prato ideal? Um prato ideal, ele precisa ter os energéticos, que são os alimentos, que são os carboidratos, que são os macronutrientes, principalmente carboidrato e lipídio, gordura, tá? E isso vai estar proporcionando a energia para que o nosso corpo funcione. Então, quando a gente acorda, a gente já está pedindo, o corpo já está ali exigindo mais energia, porque até mesmo durante a noite nós estamos gastando energia enquanto dormimos. Nós precisamos também dos construtores, que são as proteínas. Para quem é vegetariano, a proteína ela é uma junção desses dois grupos, dos energéticos com os construtores. Um cereal e uma leguminosa, tá? Que são considerados construtores, todos os feijões também, todos os, por exemplo, soja, ervilha, lentilha, grão de bico. E aí temos os construtores, as proteínas mais convencionais, né? De fonte animal, frango, carne, peixe, os ovos. E isso vai estar compondo aqui também esse prato ideal. Nesse prato ideal, nós precisamos dos reguladores. Olha como que é denominado aqui as frutas, os legumes e as verduras. Alimentos reguladores. Um dá energia, o outro é o tijolinho para a construção, né, do nosso corpo, e o outro, essa outra categoria aqui, ela regula todas as funções do nosso organismo. Então, eu não tenho funções adequadas quando, por exemplo, eu tenho carência de vitamina A. Eu não tenho todas as funções do meu corpo adequada quando eu tenho, por exemplo, a carência do selênio, do zinco, ou até mesmo quando isso está em excesso. Outros alimentos construtores aqui, os derivados do leite e energéticos, que a gente considera também que é energético, mas aí entra na categoria de guloseimas, esses que vocês estão vendo aqui no final, que é o açúcar, né? E os doces. Pessoal, quando a gente fala da alimentação saudável, o que a gente precisa? A gente precisa ter um equilíbrio entre todos esses componentes aqui. Se nós temos excesso de carboidrato, a gente começa então a acumular isso. Se nós temos excesso de gordura, principalmente gordura de fonte ruim, como por exemplo a gordura da margarina, da margarina, né? Já ia falar manteiga. A gordura da margarina, que é uma gordura de fonte ruim, a gordura do miojo, né? Que o miojo ele é a base de gordura trans. Então, nós temos aí um acúmulo de uma substância que o nosso corpo sequer reconhece.
tá? Assim como, por exemplo, mesmo o excesso do trigo, o excesso do glúten, o excesso da lactose ou até mesmo a presença dela, né, do leite e dos seus derivados. Então, a gente tendo um equilíbrio, a pessoa que ela come a vida toda com equilíbrio, ela tende a não precisar restringir. Ela consegue viver ali, a vida ali comendo, né, de forma equilibrada, ela não precisa viver uma vida de restrição, como, por exemplo, uma pessoa que tem diabetes, que ela começa a ter que restringir várias coisas porque ela teve uma vida de excesso. A diabetes tipo 2, ela geralmente ela é fruto do excesso. Vamos passar agora para aquilo que vai dar a base aqui, porque nós vamos falar dos óleos essenciais e do Terramix, que é aquele fator do estresse oxidativo, dos malditos radicais livres. Yuri, eu tenho como me livrar dos radicais livres? Eu tenho como não desenvolver radicais livres no meu corpo? Não tem. Por quê? Porque até mesmo quando nós respiramos, esse metabolismo da respiração produz radical livre. Radical livre, para vocês entenderem de forma fácil isso aqui, é como se fosse enferrujando as nossas células. É como se um evento que acontece que é como se enferrujasse as nossas células. E quem quer a célula enferrujada, gente? Eu acredito que nenhum de vocês, e eu também não quero. O que a gente precisa para evitar isso? Nós precisamos ter estratégias antioxidantes na nossa alimentação. No nosso estilo de vida, nós precisamos de estratégias antioxidantes, estratégias que vão evitar a ação dos radicais livres, eles vão neutralizar os radicais livres. E isso a gente consegue fazer através daqueles hábitos de estilo de vida saudável, dormindo bem, se exercitando, se alimentando bem e também com o suporte dos óleos essenciais. Então, tudo que nós queremos evitar, vocês entenderam até aqui? Nós queremos equilíbrio na nossa alimentação e nós queremos evitar a ação dos radicais livres. Como nós não podemos impedir, né, que eles se formem, a gente precisa aprender a neutralizar esses radicais livres uma vez que eles se desenvolvem no nosso organismo. E aí nós podemos fazer isso com óleos que são principalmente antioxidantes. Aí vamos lá. Se nós pegarmos aqui o livrinho ali, o Fundamentos Essenciais, e nós formos olhar a ficha de cada óleo, aquela fichinha técnica ali de cada óleo, eu acho que a maioria dos óleos eles têm esse potencial antioxidante. Mas hoje a gente vai falar de alguns que são específicos, que a gente vai dar, vamos trazer assim, como estrelas da noite. E para falar disso, a gente precisa aqui falar um pouquinho antes do sistema imunológico. O sistema imunológico, eu gosto também de sempre deixar a coisa de uma forma de fácil entendimento. Eu chamo que é o nosso batalhão, é o exército. É aquele exército que vive dentro da gente para nos defender. E aí, quando eu explicava para crianças, eu chamo, né, os anticorpos, eles são os nossos soldadinhos. As células do sistema imunológico que trabalham para nos defender, elas são nossos soldados. Aí, gente, não existe soldado pronto para a guerra, não existe soldado preparado para a guerra se nós não tivermos dando para eles munição. Se nós não dermos para ele munição. E como que a gente dá munição para esse exército? Através da nossa alimentação. E agora, principalmente, né, através da suplementação. Por que eu digo principalmente? Porque é muito, muito difícil uma pessoa com a dieta ocidental, essa dieta que é a nossa dieta base, né, arroz, macarrão, as gorduras ali, com manteiga, azeite, óleo vegetal, porque muita gente ainda come açúcar. Com essa dieta que é rica em excessos, ela é rica não, ela tem muitos excessos daquilo que a gente não precisa, né, em excesso, e ela é carente naquilo que a gente precisaria para reforçar o nosso sistema imunológico. Então, se você que está aqui hoje não usa os óleos essenciais,
pensando no fortalecimento do teu sistema imunológico, então o convite que eu tenho para ti hoje é isso. Se você tão somente usasse os olhos, porque sabe o que acontece? Vocês já tiveram algum cliente que diz assim, ó, eu digo para ele que eu tenho rinite, sinusite, asma, ele diz assim, eu não tenho nada disso, eu sou super saudável. Vocês já pegaram alguém que diz isso? Ó, eu sou super saudável. Essa pessoa, ela acha que não precisa dos olhos. Com que nós acabamos né, com isso que eu acabei de falar aqui para vocês, depois de tudo isso. O que vocês poderiam falar para essa pessoa? Todos nós precisamos dos olhos, como suporte para o nosso sistema imunológico, como antioxidante para poder conservar o nosso corpo, para que nós não tenhamos aquele envelhecimento precoce, para que nós não sejamos aquela pessoa que aparenta até mesmo ter mais idade, né, que tem a idade biológica maior do que a idade cronológica. Eu tenho, por exemplo, 37 anos. Se eu tivesse, por exemplo, muitos hábitos de vida ruins, talvez hoje eu aparentasse ter mais do que isso. Eu espero que eu não aparente, tá, pessoal? Eu espero que eu não aparente, eu falando aqui, né? Mas a gente tem que cuidar dessa idade biológica. Quanto que o teu corpo tem de idade por dentro? Qual é a idade do teu sistema, dos teus sistemas, né? E a gente fala hoje muito do campo desse nosso terreno biológico. Vocês já ouviram algum profissional falando isso? Que a gente tem que cuidar do nosso terreno biológico? Olha aqui. Exemplo, quando a gente teve agora esse grande desafio pelo qual a humanidade passou recentemente, né? Que estamos ainda vivendo parte disso. Quantos de vocês se perguntaram, será que meu corpo está preparado? Será que eu estou forte o suficiente? Será que meu sistema imunológico, meu sistema imunitário, minha imunidade, ela está forte? Será que eu tenho condições de enfrentar esse vírus? Quantos de vocês se perguntaram isso e tiveram medo, gente? A fonte do nosso medo foi essa. Se nós estávamos, mas principalmente se as pessoas que nós amamos estavam preparadas. Se o terreno biológico delas era um terreno todo sujo, todo esculhambado, ou se era um terreno que já tinha ali alguma preparação, uma pessoa que estava com as taxas de vitamina D legais, uma pessoa que não tinha carências de minerais como zinco, por exemplo, uma pessoa que não tem carência de vitamina C, uma pessoa que tinha a alimentação equilibrada e por isso ela não tinha sobrepeso, ela não era obesa, porque a gente sabe que a obesidade ela é um fator de risco para esse vírus. Então, quantos de vocês olharam para dentro de si e temeram? Se você teve medo, você precisa reforçar. Você ainda precisa, né, usar os óleos essenciais de forma mais eficiente para suportar aí o teu sistema imunológico. Nós sabemos que os clientes e consultores do Terra, eu não tive notícia, tá, em nenhum grupo meu de cliente, de algum cliente meu que tenha vindo a falecer, que estivesse usando óleo essencial. Tá bom? Então, isso para mim é uma amostra muito, muito, muito importante. Eu acho que a gente tinha que fazer um estudo científico a respeito disso, viu, gente? Quem é aqui profissional, nós depois poderíamos até conversar a respeito disso. Vamos falar do Terramix? Quem está curioso? Quem tem curiosidade aqui em relação a esse suplemento? Você olha ele ali no teu escritório virtual e fica, para que eu vou usar isso mesmo, gente? Para que isso serve? Esse negocinho laranjado aí. Quem que já pensou isso? Eu vou falar para vocês, eu demorei muito a usar o Terramix. Eu só usei o Terramix quando teve uma promoção dele, algum pacote, né, que tinha para comprar. E eu lembro que quando ele chegou em casa, eu ainda custei a dar atenção para ele. Olha que eu sou casa de ferreiro. A nutricionista um dia pegou e resolveu olhar o rótulo. Quando eu olhei esse rótulo, eu disse, meu Deus, eu preciso falar isso para todos os meus clientes. Todo mundo precisa saber disso. Isso aqui, gente, é uma potente estratégia antioxidante, anti-inflamatória. É uma forma de você ter na sua vida todos os dias aquela estratégia que eu falei lá no começo, que nós precisamos abrir mão na nossa alimentação, né? Ter estratégias que nos ajudem nessa função de antioxidante, de anti-inflamatório. Nós precisamos observar que
o nosso organismo sempre nós vamos estar inflamados em algum grau. Porque essa inflamação, que a gente chama de inflamação silenciosa, uma coisa é eu me cortar, né, ter um corte aqui profundo na minha pele, e eu ter aquela inflamação que eu posso ver, que aqui fica vermelho, fica duro, né, aqui fica quente, fica túrgido, e eu fico com aquela parte ali dolorida, fica latejando, pode haver pus no local, secreção. Isso é uma inflamação a olho nu. Nós podemos ver. Outra coisa é a inflamação que nós temos pelo simples fato de ter um sobrepeso, por exemplo, de estar dormindo mal, de nos alimentarmos com alimento cheio de agrotóxico, cheio de bruxariazinhas, que eu chamo, que são esses aditivos químicos que nosso corpo não reconhece. Então, muitas vezes, deixa só eu ver se eu consigo tirar o áudio aqui, gente, rapidinho, tá? Então, muitas vezes a gente tem essa inflamação num grau tão alto que quando a gente tem um contato com qualquer vírus e qualquer bactéria, o nosso terreno biológico já está assim, ó, exposto, preparado para a doença fazer e acontecer dentro do nosso organismo. Então, quando nós temos ali todos os dias o uso de alguma estratégia anti-inflamatória, nós estamos preparando o nosso terreno biológico. Vamos destrinchar aqui o Terramix, então. O que é o Terramix? Ele é um suplemento à base de cúrcuma. A cúrcuma, deixa eu ver se eu coloquei até a imagem dela aqui no próximo slide. Pronto. A cúrcuma, pessoal, ela é como se fosse uma batatinha, né? Que nasce para dentro da terra. Tem vários nomes aqui no Brasil e dependendo da região, aqui, por exemplo, em Manaus, a gente chama de mangarataia. A gente tende a chamar de mangarataia, até porque tem tipos diferentes, né? Umas são mais branquinhas, e aí a gente tende a chamar também de açafrão da terra, mas a cúrcuma, ela é diferente do açafrão, tá? Que é uma confusão que meus clientes fazem muito, eu acho que alguns de vocês podem ter essa dúvida. O açafrão, ele é aquelas florzinhas, ele é uma florzinha, e as pétalazinhas dela, que é bem como se fosse um fiozinho vermelhinho, que é caro, bastante também caro aquilo ali é o açafrão. A cúrcuma, ela é essa parte aqui, ó, essa batatinha que nasce, que a gente chama de rizoma, né? E ela pode ser feito esse pó. Nos Estados Unidos, a gente tem a cúrcuma, o turmeric da doTERRA, que vem encapsulado, pó já com óleo encapsulado. Então, quando chegou o Terramix aqui no Brasil, antes que nós tenhamos essa cúrcuma encapsulada mesmo, que é melhor porque ela já está associada ao óleo, eu digo, gente, agora nós temos uma forma de consumir a cúrcuma. E a cúrcuma com padrão doTERRA. Porque tem pessoas que acham que estão consumindo cúrcuma, porque o que é importante da cúrcuma é uma substância, um polifenol que tem dentro dela, que faz parte da composição dela, chamado curcumina. É essa curcumina que é poderosa, que é anti-inflamatória, que a gente vai usar ela para artrite, que a gente vai usar ela no tratamento de dor. Hoje eu quero trazer a Camila, né, enfermeira, falou semana passada da parte de dor, falou de outras funções. Eu quero hoje trazer para a gente a função dela no sistema digestivo, no metabolismo dos lipídios e no metabolismo da glicose, que é o que tem a ver com a parte da alimentação. Tá? Por que a gente deve usar cúrcuma e o óleo de cúrcuma, o óleo essencial de cúrcuma como uma fonte ali nutricional? Porque a cúrcuma, ela tem um potencial de defender, de proteger o nosso intestino e o nosso estômago. Ela ajuda o nosso corpo a produzir um muco que protege o nosso intestino também. Então, ela é conhecida como um protetor, esqueci a palavra agora, mas que evita a úlcera, que evita as úlceras. Então, a gente tem também uma função dela para a nossa digestão. E aí a gente abre aqui um parênteses enorme para a gente falar da importância do nosso sistema digestivo. Gente, todos nós aqui, eu espero que não seja mais novidade aqui para ninguém, que o nosso intestino, ele é o nosso segundo cérebro.
Hoje a gente sabe, eu acho que foi a grande descoberta da área da saúde dos últimos anos foi essa, onde a ciência ela revelou, né, começou ali a descortinar o quanto que o nosso intestino ele é responsável pela nossa saúde, até mesmo a nossa saúde emocional. Antigamente, jamais nós conseguiríamos relacionar uma depressão, por exemplo, com a saúde do nosso intestino. Então, o nosso intestino, que é por onde passa todo o nosso alimento, nós precisamos ter um olhar muito especial para ele. Era algo que a gente devia se preocupar, como a gente se preocupa, por exemplo, com o coração. Coração é algo que todo mundo se preocupa desde sempre, né? Puxa vida, qualquer coisinha ali que possa perturbar, que possa dificultar a saúde, piorar, né, a saúde cardiovascular, a saúde do nosso coração, a gente já ficaria muito preocupado. Então, a nossa preocupação com o nosso intestino, ela tem que ser tanto quanto com o nosso sistema nervoso, com o nosso sistema cardiovascular, que são, né, partes que a gente tende a ter mais cuidado. O nosso intestino, gente, quando ele funciona mal, protetor gástrico, obrigada, Eva, é isso mesmo. Gastroprotetor, menina, só tem cientista aqui. Dar aula para vocês é uma honra. Dar aula para vocês é uma honra. Deixa eu só olhar aqui um pouquinho dos comentários, porque eu não gosto de deixar vocês no vácuo. O Turmeric deste kit apresentado. Minha vida tem mudado bastante, vai mudar muito mais. Muito bom. Isso mesmo. Então, gente, que pena que só agora eu descobri isso, que já tive úlcera. Vamos tratar agora, então, Érida. Vamos tratar, né, para que isso... Porque, geralmente, quando a gente desenvolve alguma doença, o nosso corpo ele tem aquela tendência, a gente tem aí que proteger mais ainda para aquilo, né? Por exemplo, a minha família tem tendência a ter problemas gástricos. Então, eu sempre olho de forma muito especial para a parte ali intestino, para todo o sistema digestivo, né? Estômago. Desde a nossa boca faz parte do nosso sistema digestivo, tá bom, gente? Da boca ao ânus, né? Eu digo que de um buraco ao outro é o nosso tubo ali, nosso sistema digestivo inteiro. E ele todo pode ser beneficiado pela cúrcuma, tanto ela em pó, como nós temos no Terramix, quanto pela cúrcuma em forma de óleo essencial, eu vou já diferenciar isso, e também pelo Zengeste, que é o próximo óleo que a gente vai falar aqui, que é o óleo padrão ouro da doTERRA para o sistema digestivo. A gente, às vezes, quer ficar, né, procurando um óleo. Gente, vocês já perceberam que a gente tem padrão ouro, né? Eu sempre digo isso. Por exemplo, a mirra. Ela é padrão ouro para tratamento para a questão da tireoide. É o primeiro óleo que a gente vai pensar. E os outros, eles são, né, num segundo plano, eles vão ali também, vão somar. Então, para o nosso sistema digestivo, o primeiro óleo é o Mix. Inteligentemente pensado pela doTERRA, formado essa sinergia incrível que é o Zengeste. Então, que a gente pode estar usando ele tanto na forma, né, pura, onde a gente pode estar usando ele para o consumo, para a ingestão, quanto nós podemos estar usando ele de forma tópica. Eu confesso para vocês que ele, para ingestão, eu só consumo na cápsula, porque eu não gosto do gosto da erva doce, do funcho. Então, eu amo, inclusive, está quase acabando aqui, ó, o meu Zengeste Touch. E quem tem criança em casa, gente, que não tem o Zengeste Touch, você, sinceramente, você não tem um dos escudos que você precisa como mãe. Uma das grandes ferramentas que uma mãe pode ter em casa é esse óleozinho aqui no formato de touch próprio ali para você já passar na área do estômago ali, na área, né, ao redor do umbigo da criança também. Inclusive do adulto também. Vamos já entrar no Zengeste aqui para falar mais um pouquinho. Uma coisa que eu quero lembrar da cúrcuma, muito importante, é que existe a diferença do pó, do consumo da cúrcuma em pó, para o consumo do óleo essencial. Porque a maioria de nós acha que consumir o óleo essencial, você já está consumindo tudo da cúrcuma. Você já está consumindo a tal da cúrcuma, que é anti-inflamatória, que o doutor Victor Sorrentino fala, que o doutor Baracate fala, né, que esses médicos maravilhosos falam, os médicos integrativos, e que olham para os cuidados integrativos de saúde, tá? Que são os médicos que eu respeito. Não, isso não é verdade, porque óleo essencial, ele tem uma formação,
ele tem alguns componentes químicos e que são diferentes dos componentes químicos da cúrcuma em pó. Então, qual é o ideal? Que nós façamos o consumo, aí eu gosto sempre de mostrar, quem já assistiu o clássico comigo sabe que eu sempre gosto de fazer ao vivo, né? Eu vou preparar aqui agora, não sei se está dando para enxergar direitinho, mas eu vou preparar aqui rapidinho o Terramix, para vocês verem como é fácil, como é prático, que vocês têm que ter, porque é muito prático, não tem dificuldade nenhuma no uso. Olha, já vem a medida dele, tá? A doTERRA já manda com a medida certa, são 2 gramas de cúrcuma que nós temos aqui. Dentro desses 2 gramas de cúrcuma, nós vamos ter o percentual de curcumina, um percentual bom de curcumina. A gente pode estar diluindo numa quantidade de água grande, aí você vai tomar tipo um suquinho de laranja, ou você pode estar diluindo em um copinho bem pequenininho, quando você toma isso tipo um shot. Vocês já viram os shots tão famosos, o shot matinal, que você pode colocar gengibre, você pode colocar limão. Eu não tenho mais trabalho, gente. Eu consumo gengibre de outras formas, mas de manhã eu coloco uma porção do Terramix dentro de um copinho menor ou maior, dependendo de como eu quero consumir nesse dia, e eu coloco 2 gotas do óleo de cúrcuma, do nosso Turmeric, que esse mês a gente está, inclusive, com ele na promoção também. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2 gotinhas. Eu mexo isso. Tão difícil, né? Tão difícil a gente consumir algo tão antioxidante, extremamente anti-inflamatório. Pensa, gente, na dificuldade que é isso. Olha isso. Simples assim. Isso daqui era para ser hábito de todo consultor de bem-estar. Se você é consultor de bem-estar e você ainda não usa isso aqui como hábito, o que você usa de estratégia antioxidante? Me fala. Você usa gengibre ralado na sua comida? Difícil, né? Você usa... O que vocês usam? A gente tendo essa opção simples, prática, saborosa, formas de uso do Terramix, você pode estar adicionando ele no teu suco verde, você pode estar fazendo ele já parte de qualquer outra bebida. Tem gente que faz bebida com água tônica também, colocando um pouquinho de água tônica, algumas pedras de gelo, água tônica, água com gás, né? Eu gosto muito de água tônica, eu tomo água tônica sem açúcar, que ainda é um hábito que eu tenho. Pessoal, quem tem dúvida sobre o uso do óleo essencial e da cúrcuma, coloca aqui no chat, que eu quero tentar deixar aqui, né? Tirar as dúvidas dentro desse nosso treinamento hoje, porque eu sou uma pessoa que eu não suporto ficar com dúvida. Então, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso que eu falei, a diferença de um para o outro, e eu puder tirar essas dúvidas agora, vocês podem colocar aqui no chat, que eu vou falar agora dos Engest e depois eu posso, de novo, voltar para ele. Eu gostaria muito de tomar a Terramix, mas tem um problema que me provoca tosse. Olha, essa é nova. O que você pode fazer, Raimunda? Você pode colocar ele no suco verde, você pode diluir ele numa quantidade maior de água e, de repente, colocar ele, ó, distribuído numa garrafinha que tu vai consumir durante o dia. Você pode, né, tipo, saborizar e deixar isso numa diluição maior. De repente, te causa tosse porque algum dos componentes, por estar numa diluição assim como eu fiz essa que é uma diluição menor, que é uma diluição mais concentrada, pode ser que, né, te provoque alguma irritação. Mas ele não conhece uma forma de ele causar alergia, tá bom? Tipo tosse alérgica. Talvez mesmo, por exemplo, quando eu como pimenta, gente, se passar um pouquinho da dose, eu começo a tossir, porque, né, tá muito concentrado. Então, tu pode tentar fazer essa diluição, tá bom? É uma dica. Criança de 9 anos pode tomar também, olha, eu não sei o que é o tomar aqui, Miriam, se é o Terramix ou se é o óleo. O óleo, a gente sabe que criança, a partir de 6, 7 anos, é quando a gente já tem aquela tabela, né, do Dr. Hill, que também a gente usa quase como se fosse um padrão, né? Nós usamos, na verdade, como um padrão. Apesar de que nós sabemos que as nossas crianças elas podem estar consumindo, fazendo ingestão de óleo essencial.
dependendo de quanto a gente está fazendo, de quantas gotas e como isso é feito, se é, né, de forma muito intensa, de todos os dias. Então, por exemplo, as minhas filhas, elas tomam aquele mel aromático. Todos os dias, praticamente, a gente dá uma dosezinha para cada uma, como uma forma de proteção. Então, elas fazem essa ingestão de uma pequena quantidade, mas todos os dias. Então, a gente sempre tem que fazer esse balanço. Criança de 9 anos pode sim tomar tanto o óleo essencial, tá? Uma gota aí para ele, ou ela pode tomar também o Terramix. O Terramix você consegue dar para a criança como um suquinho. Pode tomar sim. Ainda mais quem foi da geração aí de tomar kisuke. Isso aqui é uma delícia. Eu coloquei Terramix na cápsula e dei para o Luiz, depois dei água. Olha a Kellen, que ideia legal, gente. A Kellen colocou, mas eu acho que deu menos do que essa porção, né, Kellen? O meu filho tem 7 anos e é asmático. Como devo preparar para ele? Primeiro que você vai usar os óleos que são padrão para a questão do sistema respiratório, tá? E para a função do turmeric, do óleo essencial, de cúrcuma para as questões respiratórias, o uso mais adequado é o uso por aromático, via aromática e via tópica. Então, tu vai fazer uma diluição para ele com, por exemplo, com outros óleos, né, para o sistema respiratório, e tu vai aplicar no pé, tu vai aplicar na coluna. Isso é uma forma mais eficiente para o sistema respiratório do que você fazer a ingestão, tá bom? Terramix. Pronto, Miriam. Então, Terramix está liberado para criança, tá? Terramix está liberado para criança. Gente, a gente precisa entender o seguinte: nós deveríamos ter alimentos antioxidantes na nossa alimentação desde criança? Deveríamos. Então, por exemplo, ômega é algo que todo ser humano devia consumir na alimentação. Só que nossa alimentação é pobre em ômega. Então, o que a gente vai fazer? Suplementar. Mesmo uma criança, a gente vai suplementar, só vai mudar a dose. Luiz toma turmeric na cápsula também. Pimenta é antioxidante? Pimenta é. Pimenta preta e tanto o black pepper quanto a pimenta rosa, eles são antioxidantes também. E a própria pimenta preta pura, né? Eu digo, a pimentinha do reino, como a gente conhece, ela é antioxidante, assim como o óleo essencial dela também. Gente, sem mais dúvidas, vamos pular aqui para o Zengest, tá? Vocês podem deixar dúvida aqui que depois eu olho novamente. Zengest, ele, para mim, ele está entre os 5 óleos que não podem nunca, jamais faltar nos primeiros socorros. Por quê? Zengest não é um óleo que, se você não tiver alguma questão no teu sistema digestivo, tipo algo crônico, algo que você tem ali já instalado, você sofre de azia, você sofre de refluxo, e aí você vai ter outros cuidados ali que tem relação com a alimentação, você pode estar ali comendo alimentos que causem isso, e você vai precisar estar usando, então, o Zengest sempre para aliviar esses incômodos. Mas, quando você precisa, vamos colocar aqui que a gente precisa montar uma farmacinha para cuidados de emergência, ou então os primeiros socorros, aquilo que sempre vai em um momento ou em outro aparecer na nossa casa, que é uma criança com dor de barriga, que é mesmo um adulto com uma prisão de ventre, com, né, constipação. Então, esse é um dos 5 óleos, assim, para mim, que não podem faltar. Zengest, melaleuca, lavanda, brief, copaíba. Ó, se eu for falar, vou falar os 12, gente. Não pode faltar também o peppermint, não pode faltar o lemon. Então, mas o Zengest, eu aconselho, quem ainda não tem ele na versão touch e na versão gota, tenha os dois. Tenha os dois. Porque o adulto, ele vai sentir alívio imediato com uma gotinha de óleo assim puro. E a criança, eu tive uma experiência muito forte. Olha que minha filha não é mais um bebê, mas tem mais ou menos 1 ano e meio. Eu estava participando de uma reunião na igreja e as crianças ficam brincando fora da sala, né, ali ao redor da igreja. E aí eu lá na reunião era uma reunião muito importante que eu precisava participar, eu não podia sair. Minha filha chegou pálida. A Sara estava com 10 anos, 10 para 11 anos. Ela entrou na sala pálida e disse: mãe,
tô me sentindo mal, né? Pegando aqui na barriga. Alguma coisa devia, né, ter, algum alimento que ela comeu durante o dia deve ter batido mal. Eu, gente, não queria deixar de participar da reunião. E, ao mesmo tempo, eu queria socorrer minha filha. Quando a gente tem os olhos e a gente já tem o hábito de procurar nos olhos a primeira solução, aquele primeiro impulso que a gente tem não é remédio, mas sim procurar os olhos, eu fui direto na minha bolsa e eu tinha o Zengest Touch. Na hora, eu deitei ela no chão, tirei ela da sala, cheguei lá fora da sala, deitei ela no chão e peguei o Zengest, passei ao redor do umbigo dela e massageei. E fiquei ali massageando, porque eu massageio até esquentar um pouquinho aquela área e eu senti que já absorveu um pouco o óleo. Gente, a minha filha simplesmente, ela estava da cor de um papel assim, pálida, a cor foi voltando e o alívio que ela teve foi tão grande que ela foi dormindo. Enquanto eu fazia a massagem, ela foi adormecendo. Vocês acreditam nisso? É esse tipo de resultado que a gente tem. É imediato o resultado dos Zengest. Eu quero aqui que vocês compartilhem no chat, que é para poder os outros printarem aí, depois a gente ter esses depoimentos. Se você já teve alguma experiência como essa com os Zengest. Depois dessa experiência, eu não tenho como não indicar isso, né? Toda mãe tem que ter. E aí a gente vai falar um pouquinho agora, para finalizar, que eu já estou aqui quase terminando meu tempo, de 2 óleos indispensáveis para quem quer controlar o peso, para quem quer, de repente, né, emagrecer. Agora eu quero que vocês aqui me deem toda a atenção de vocês. Olha, eu, como nutricionista, até porque eu tenho um nome, né, a zelar como profissional, e eu uso minhas redes sociais para falar dos meus resultados com os óleos, eu tinha muito medo de falar que óleo essencial emagrece. Eu tinha medo e responsabilidade, na verdade. Não medo, é uma responsabilidade. Então, assim, eu tinha muita dúvida se óleo essencial emagrecia mesmo. Eu ficava vendo que tinha gente, emagreci 4 quilos usando Lemon. Aí eu digo, meu Deus, onde que está o fundamento disso? Me ajuda a enxergar. E eu sempre pesquisei muito. Só que até que eu resolvi fazer um protocolo consistente de uso. Eu resolvi usar. Para essa função, para este fim. Eu resolvi fazer um protocolo de uso consistente. Eu não usei assim Lemon hoje, daqui a uma semana eu usei de novo. Eu fiz um spray para mim. Eu vi o Dr. Dave falando lá na Bahia, no Reviva. E Dr. Dave não, gente, Dave Stauer, né? Eu vi ele falando do hortelã-pimenta como um óleo que, se a gente colocasse na boca na hora da compulsão alimentar, ele tirava essa compulsão. Eu digo, meu Deus, está aí a resposta. Porque eu tenho compulsão. Apesar de ser nutricionista, eu só hoje tenho um peso controlado e equilibrado porque é muito trabalho mental. Porque a compulsão, ela está aqui, né? Na mente. Gente, eu fiz um spray. Então, façam esse spray. Pega um vidro, não sei se o meu tá ali na geladeira. Se alguma filha estiver me escutando, vem aqui na geladeira pegar um spray para mim, tá? Pega um vidro daqueles que a gente compra própolis, ou você compra, né, nas lojas que a gente sabe que tem a Bio, aroma, acessórios, o vidrinho com spray. Ou você tira esse aqui e adapta uma válvula spray aqui. Você coloca a quantidade de gotas de hortelã-pimenta aí para a tua idade, né? Vamos supor que você seja um homem de mais de 100 quilos, você vai usar uma quantidade maior. Eu, uma mulher de 60 quilos, eu coloquei 30 gotas de hortelã-pimenta. Eu fiz forte, tá? Porque eu queria sentir, até porque eu queria usar, na minha cabeça eu ia usar tanto para a questão do hálito, quanto para a questão da respiração e testar para o emagrecimento. Ouçam o que eu vou falar para vocês aqui. Eu nunca passei um período da minha vida sem compulsão como eu passei depois que eu passei a fazer esse protocolo de uso dos óleos para emagrecer. Eu não... E assim, gente, não é porque eu resolvi acreditar, não. Porque lembra que eu falei lá no começo que eu não sou muito de me observar? Então, eu só baixei a cabeça e comecei a fazer uso. Toda vez, antes do almoço,
eu sempre que eu preciso usar uma coisa de forma consistente, ou eu deixo ela em cima do bebedouro ou do lado do bebedouro. Isso aqui é estratégia, tá? Que Nutri ensina para paciente. Tem que estar ao alcance da sua vista. Então, a geladeira, quem é compulsivo por comida, abre a geladeira muito ou pouco? Fala aí para mim. Abre a geladeira toda hora, né? Abre a geladeira toda hora. Então, eu peguei e deixei esse mix, esse spray com água. Eu fiz com água. Água mineral, eu comprei com medo, né, de água estragar, eu comprei a própria água de garrafinha mesmo, não usei nem a água do filtro e coloquei no spray 30 gotas do hortelã-pimenta e coloquei água e deixei esse spray na geladeira. Então, se eu puder indicar para vocês vários óleos para emagrecer, tem vários, mas só com hortelã-pimenta, só usando o hortelã-pimenta ou peppermint, eu já senti a diminuição e assim, eu senti sumir a compulsão, gente. Eu consegui estar de frente para doce, para prato de torta e de bolo e dizer não. Eu acho que quem me acompanha nas redes sociais viu que eu tive uma redução de 7 quilos já, de outubro do ano passado para cá. Eu tive uma redução de 7 quilos e eu não estou sentindo dor para emagrecer. Eu não estava sequer fazendo exercício. Exato, Eva. Tem estudo científico com o uso dele aromático também para o mesmo fim, assim como o grapefruit também. Mas eu estou falando para vocês assim que é para a gente entender que um óleo só, ele já tem a capacidade de trazer esse nível de resultado. Agora, você imagina você associar o peppermint, que tem essa capacidade de diminuir a compulsão alimentar, e você associa com o lemon, que tem a função do detox, que tem a função de quebrar, né, de fazer de desengordurar, como a gente diz. E aí, se você estiver associando isso ao exercício físico, quando você tem a quebra das moléculas de gordura, você precisa, então, estar gastando energia para você eliminar, tá bom? Então, é um conjunto de fatores. Agora, eu quero dizer para vocês que eu gosto de falar muito daquilo que eu senti, que eu experimentei. Se você tem aí qualquer resquíciozinho de dificuldade para controlar a tua compulsão, a quantidade que tu comes, ou a quantidade de vezes que você come, ou aquela pessoa que é muito de querer doce, de querer ali, né, terminou de comer uma coisa salgada, você quer um doce, experimenta o spray. Vou repetir de novo. Daimon, quando finalizar, pode encerrar a sala, tá bom. Então, desculpa, era no pessoal. Gente, desculpa, hein, Léo? Agora eu estou atenta aqui. Se você misturar com outro óleo, não use mais do que 30 gotas nesse spray, tá? Eu usei um vidro de spray de 30 ml, maior do que esse daqui. Então, vamos lá, para vocês entenderem direitinho. Se você for usar esse vidro da doTERRA, o de 15 ml, usa 15 a 20 gotas de óleo essencial, tá? Coloca 10 de hortelã-pimenta, aí você pode colocar um pouquinho do lemon, um pouquinho do grapefruit também, 5. Ou você pode fazer 15 ou 20 gotas de hortelã-pimenta e só. Para essa função que eu falei para vocês, da função de compulsão alimentar, o hortelã-pimenta, só ele já vai ter um resultado legal. Depois vocês me respondam aí, falem para mim pela internet, pelo direct, como que foi para vocês. Deu para entender? Deixa eu ver se ficou alguma dúvida. Eu pingo direto na boca, sim, é uma opção. Eu acho interessante o spray, porque o spray você tem... ele fica mais fraco, né? Então, a pessoa tende a usar ali mais vezes sem achar aquilo desconfortável. Mas você pode, sim, pingar o hortelã-pimenta diretamente até na língua. Quando você pinga o hortelã-pimenta, uma gota direto na língua, o próprio sabor dele ali, ele faz com que você diminua a vontade de continuar comendo. Então, de repente, se você é aquela pessoa que não consegue parar de repetir, depois que você comer ali o primeiro prato, procura comer com equilíbrio, terminou o primeiro prato, você usa o spray. Porque o próprio sabor do hortelã-pimenta, ele vai fazer com que você evite partir para o próximo prato. Vou tentar segurar a compulsão por chocolate na TPM. Faz o teste, Vanessa. Não entendi como é o uso. Kerline, agora me confirma se tu entendeu depois que eu repeti, tá? Só peppermint e água, só peppermint e água, tá? Eu estou colocando esse vidro base aqui de 15 ml, você vai usar de 15 a 20 gotas. Se você for uma pessoa mais pesada, mais gotas.
que aí o óleo se distribui, né, numa quantidade maior, num corpo maior. Dúvidas? Lemon mais Peppermint 30-30? Não. Máximo para um vidro de 15 ml, máximo de 20 gotas, tá? Eu usei 30, Ana Paula, porque eu usei um vidro de 30 ml. Eu usei um vidro maior que esse, tá bom? Entendido, pessoal? Para finalizar a nossa classe, eu quero, assim, desafiar vocês, que vocês conheçam cada vez mais os produtos que nós temos, os suplementos da doTERRA. Eu sonho com o dia que nós vamos ter toda a linha de suplementação da doTERRA. A nossa linha de suplementação, ela tem tanto ou mais valor do que a nossa linha de óleos essenciais. Eu fico triste de saber que muitos de vocês ainda não têm VM Complex, o ômega, o X-ômega, não tem o Terra Mix dentro da tua rotina diária. Ah, Yuri, tu tá falando isso porque tu é uma líder, tu quer vender, tu quer que a gente faça LRP. Não, gente, eu tô falando isso aqui até como profissional, como alguém que gosta de compartilhar saúde, como alguém que sabe o que um ser humano precisa, nesse sentido, tá bom? Então, aqui eu estou dando aqui o meu aval como profissional também para vocês. Usem a suplementação. Primeiro, considerem suas necessidades, né? Se você é homem, se você é mulher, o teu peso, considere as suas necessidades. Hoje nós vivemos na era da internet, a gente consegue muita informação. Nós que temos, que somos, né, desse time aqui, a gente tem aula semanal, onde a gente pode estar o tempo todo aprendendo mais sobre isso. Pense nas preocupações que você tem sobre a sua saúde. Tem algum problema específico que você precisa tratar? Qual óleo que pode me ajudar? Qual suplemento que é indispensável para mim, principalmente? Você se preocupa com seu peso, com seus níveis de energia? Depois de examinar a sua dieta, você pode ser capaz de determinar as áreas onde você pode estar lutando para fornecer ao seu corpo os nutrientes adequados. Por exemplo, Yuri, tu falaste que não pode ter nenhuma carência de vitaminas e de minerais. Eu sei que eu sou aquela pessoa enjoada, que eu não como verdura. Então, você mesmo já conseguiu, analisando tua dieta, identificar que tu tem que suplementar. E você pode fazer um inventário do seu estado geral de saúde. Lembra que eu falei para vocês que a doTERRA ela traz para a gente essa autonomia? Então, você pode estar fazendo esse inventário do seu estado geral de saúde para determinar ali os suplementos que você e que sua família vão usar. Você está preocupado com o que pode acontecer com o seu corpo conforme você envelhece? Essa é a pergunta que eu quero deixar para que vocês tomem decisões a partir dessa aula de hoje. E a decisão que eu quero convidá-los a tomar, a primeira de todas é: não percam a oportunidade de ganhar o Terra Mix e o Zengest. Com o que eu ensinei para vocês hoje aqui, com o que eu compartilhei com vocês, quem é que vai deixar na mesa, gente? Eu já estou fazendo questão, eu não sei como é que eu vou fazer, que eu quero ganhar uns 3 desse daqui. Vocês já viram que ele custa para o consultor R$ 194, se eu não me engano? Vocês já viram isso? E para o consumidor final ele é 200 e... Esqueci o preço, se alguém lembrar, coloca aí no chat. Mas é um produto valor super, né? De alto valor. E a gente pode estar ganhando ele simplesmente montando o nosso pedido. Montem o pedido de vocês com aqueles óleos que vocês viram aqui, que de repente já pode também incluir, que é o Turmeric, que está com 10% de desconto. Montem o pedido de vocês com óleos que vocês precisam compartilhar com as pessoas também, tá? A gente sempre tem que ser esse agente de transformação na vida das outras pessoas. Ao abordar as suas necessidades específicas, fazendo um plano de como você está, de como você usará suplementos em conjunto com hábitos mais saudáveis, você está no caminho certo para o uso de suplementos saudáveis. Tá bom, pessoal? Isso aqui eu coloquei para tentar dar autonomia para vocês. Apesar de eu ser profissional, eu sei que a gente pode ir muito longe. R$ 256, Carol. 256, obrigada, Carol. R$ 256 o Turmeric, o Terra Mix, gente. Léo, eu tenho 5 minutos ainda. Tenho 5 minutinhos? Rapidinho. Eu esqueci de falar que o Terra Mix, ele não é só cúrcuma. Ele tem o romã em pó, que é um superfood. Ele tem a romã, né, em pó. E romã não é daqui de Manaus, tá, gente? Não tem na minha terra.
Ele tem a romã em pó. Romã é um suplemento, é um superfood que ele é protetor do nosso sistema urinário. Então, mulheres que têm aí infecção urinária recorrente, ele também é bom para você. Ele também tem uva em pó. Uva em pó, gente, quando eu tinha a loja da Mundo Verde, era caríssimo. Um pacotinho de 200 gramas de uva em pó era R$ 89. Por quê? A uva em pó ela é rica em resveratrol. Resveratrol. Gente, essa palavra sempre me pega. Que é protetor dos nossos neurônios. Então, se você tem tendência, se você tem na família histórico de Alzheimer, você precisa, um dos pontos de atenção é essa proteção do teu sistema nervoso, dos teus neurônios. Então, você pode estar usando o Terramix também por causa disso. E, além de tudo isso, ele tem mirtilo em pó também. Mirtilo, ele está ali naquela categoria dos berries, né? Das frutinhas vermelhas ou bem escuras, cor de vinho, que elas trazem uma proteção para o nosso sistema cardiovascular. Que empresa é essa? Que ela se preocupa em colocar dentro do produto uma proteção para vários sistemas importantíssimos do nosso organismo. E ainda tem o licopeno, que também é um potente antioxidante. Então, não é só cúrcuma, é que a cúrcuma acabou que virou a estrela da noite. Mas ele é um mix, tá, de tudo isso. Com baixíssima caloria, eu vi isso um dia desse em algum grupo, alguém dizendo, mas tem maltodestrina. Gente, a quantidade de calorias aqui, todo suplemento em pó, ele vai precisar ter um condutor, aquele pó que está ali, né, agregando esses micronutrientes. A gente não consegue enxergar licopeno, a gente não consegue enxergar, né, o resveratrol. Então, a gente precisa ter um condutor, um pó. E a maltodestrina, ela é um tipo de carboidrato, mas a gente precisa de carboidrato, nós não temos uma dieta zero carboidrato, tá bom, pessoal? Então, atentem para isso, porque tem gente que quis condenar esse produto falando que tem maltodestrina. Então, a gente ia precisar aqui ter um pó de arroz, um pó de qualquer coisa que fosse um condutor desses outros micronutrientes, tá bom? Dúvidas? Dúvidas, meus amigos? Deu para aprender? Deu para ficar mais expert em cúrcuma, em Zengest hoje? Eu espero que eu tenha contribuído com o nosso time, espero que eu tenha contribuído com os nossos clientes aqui. Se tem cliente aqui, você é a estrela da noite de verdade, porque vocês nos levam a estudar, são vocês que nos incentivam a estar sempre querendo crescer e aprender mais para compartilhar com vocês. Se não temos mais nenhuma dúvida, eu estou aqui com a permissão para terminar essa aula de hoje, terminar essa classe. Estejam presentes aí nas próximas, tá bom? Promovidas pela nossa linha ascendente maravilhosa, que está sempre preocupada em fornecer para a gente informação de altíssima qualidade, tá bom, gente? Porque nós queremos, sim, nós queremos transformar vidas. Nós queremos ser um agente de mudança na vida de muitas pessoas. Eu sonho com o dia que todas as famílias brasileiras e do mundo vão ter produtos do Terra como opção de cuidado de saúde, tá bom? Eu espero que esse seja um sonho que eu consiga assim, ter transmitido um pouco dele para vocês hoje também. Beijo, fiquem com Deus, boa noite e até a próxima semana. Só falta eu achar onde é que eu fecho a sala. Ai, vai lá, gente. Vamos tirar foto? Léo, vou pedir permissão, hein? Vamos tirar uma foto? Quem quer abrir a câmera aí, que ainda não saiu? Abram as câmeras, vamos tirar uma foto bem bonita para nossa linha ascendente postar no Instagram. Nosso negócio é marketing, hein? Se fez e não apareceu é porque não fez. Vamos lá tirar uma foto. Tem bebê recém-nascido aqui me assistindo, gente. Ó a Naomi aqui, ó. Vamos lá, todo mundo que puder. Pri, olha, eu gosto tanto de ver todo mundo, gente. Carol, Priscila, que conexão maravilhosa. Gente de todo canto do Brasil, né? Bora tirar nossa foto. Depois eu saio marcando aí. Depois vocês me procurem no Instagram que eu vou postar também. @YuriQuetana. Vamos lá?
Um, dois, três e... X! Quem mais, gente? Aparece mais gente aí para encher essa... Bora encher essa telinha. Eva, Kellen, cadê vocês? Vamos lá. Vou aparecer aqui. Digam assim, ó, Terra Mix, que é para poder sorrir no final. Terra Mix. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.